Salve, salve, galerinha. Tudo bem com vocês? Tá falando aqui é o professor Rigel. Nessa aula a gente vai fazer uma questão da prova do Enem 2023, segunda aplicação. Uma câmara de resfriamento de um laboratório tem um dispositivo que, ao ser ajustado, alterará a temperatura em graus Celsius de um líquido ao final de cada minuto. Nessa câmara existem dois visores. O primeiro indicando o quanto a temperatura do líquido deve ser diminuída ao final de cada minuto, e o segundo indicando a temperatura do líquido no final, indicando a temperatura do líquido na câmara naquele instante. Então, ele vai ter dois visores, né? Antes da gente continuar aqui, vai ter um primeiro visor, que vai indicar o quanto essa temperatura do líquido deve ser diminuída ao final de cada minuto. Por exemplo, vamos supor que no primeiro visor eu tenho aí 0,8 graus Celsius. Então, o que é que significa isso aqui no primeiro visor? Que a cada minuto a temperatura do líquido vai ter que ser diminuída a 0,8 graus Celsius. E no segundo visor, eu vou ter a temperatura atual do líquido, né? Segundo indicando a temperatura do líquido naquele instante. Então, por exemplo, se no segundo visor tiver aqui 30 graus, então significa que agora o líquido está com uma temperatura de 30 graus, mas está sendo diminuído 0,8 grau a cada minuto, né? Então, isso aqui é a diminuição por minuto, esse primeiro visor. E o segundo visor é a temperatura atual, né? A temperatura naquele instante. Beleza. Foi iniciado um teste nessa câmara quando um líquido a temperatura de 30 graus Celsius foi colocado em seu interior. Então, no início do teste, aqui era 30 graus Celsius, que é a temperatura naquele instante, né? Ela estava programada no primeiro visor, a câmara que ele está falando, né, que é uma câmara de resfriamento. Ela estava programada no primeiro visor em 1,4 graus Celsius. Então, aqui é o início, né? Vamos botar assim, t igual a 0. No início, né? T igual a 0, 0 minuto. Então, o que é que esse 1,4 aqui significa? Que ele vai reduzir 1,4 grau a cada minuto. Beleza. No final de 5 minutos, foi alterada a temperatura e o valor da mudança que aparecia no primeiro visor foi diminuído em 0,5. Então, isso aqui vai seguindo até o quinto minuto, né? Ao final de 5 minutos. Começou em 0, ao final de 5 minutos. Aí, isso que estava no primeiro visor, ele foi reduzido em 0,5. Então, era 1,4, reduziu em 0,5, vai ficar o quê? 0,9 graus Celsius. Então, o que é que significa esse 0,9? Ele está reduzindo, vai reduzir, né? A partir daqui, ele vai reduzir 0,9 graus Celsius por minuto. Beleza. Vamos descobrir logo quanto é que eu tenho no segundo visor? Porque, era 30, né? Que era a temperatura do líquido atual. E vai reduzir 1,4 grau por minuto em 5 minutos. Então, veja, daqui para cá, quanto é que a temperatura vai reduzir? Ela vai reduzir 1,4 graus Celsius por minuto durante 5 minutos. Então, veja, se ela reduz 1,4 graus Celsius por minuto durante 5 minutos, quanto que ela vai reduzir ao todo? 1,4 vezes 5, que dá 7. Né? Ela vai reduzir, ela vai reduzir 1,4 vezes 5, que é igual a 7 graus Celsius. Então, era 30, vai passar para quanto? Para 23. Ok? 30 menos 7. Daqui para cá reduziu 7, né? Reduziu para 23. Beleza. E o 1,4 reduziu em 0,5, ficou 0,9. Então, acabei aqui, né?
Ó, ela estava programada no primeiro visor em 1,4. No final de 5 minutos, foi alterada a temperatura e o valor foi alterada a temperatura, porque agora é 23 graus Celsius. E o valor da mudança que aparecia no primeiro visor foi diminuído em 0,5. Então, era 1,4, passou para 0,9, porque diminuiu 0,5. Ao final de 15 minutos de teste, então isso aqui continuou, ó, ao final de 15 minutos do início do teste, ou seja, passaram-se mais 10 minutos aqui, né? A temperatura registrada no primeiro visor foi aumentada em 0,3. Então, essa temperatura no primeiro visor foi aumentada em 0,3. Então, foi para 1,2 graus Celsius em relação à última marcação. Aumentada, aqui ela foi diminuída em 0,5, aqui ela foi aumentada em 0,3. Beleza. Aí, vamos ver quanto é que vai ser a nova temperatura, porque agora ela vai reduzir esse valor por minuto durante 10 minutos. Então, vamos lá, ó, daqui para cá, né? Daqui para cá. O que é que vai acontecer daqui para cá? Ela vai reduzir 0,9 graus Celsius por minuto durante 10 minutos. Então, quanto que ela vai reduzir? 0,9 vezes 10 vai reduzir 9 graus Celsius, né? Então, ela vai reduzir 0,9 vezes 10, ela vai reduzir 9 graus Celsius. Era 23, reduziu 9, vai para 14 graus Celsius. Tudo bem até aí? Já fomos até aqui, né? Já fizemos tudo aí na leitura do texto até aqui. Vamos lá. Um dos objetivos desse teste é que, ao final de 30 minutos, a temperatura do líquido seja 0 grau. Então, ele quer, quando chegar em 30 minutos, ele quer que essa temperatura aqui, essa segunda, né, do segundo visor, atinja 0 grau. Assim, após 25 minutos relativamente ao início do teste, 25 minutos em relação ao início do teste, novo ajuste deve ser feito na numeração do primeiro visor. Então, ele deve ajustar novamente isso aqui, ó. Deve ou aumentar ou diminuir o valor que estava, para conseguir chegar no final com essa temperatura de 0 graus Celsius. Aí, vamos ver o que é que vai acontecer aqui, qual vai ser essa temperatura. Aí, de novo, ó, 1,2, né, graus Celsius. Então, ele vai reduzir 1,2 por minuto durante 10 minutos, né? Daqui para cá, ó, de 15 para 25. Então, aqui ele vai reduzir 1,2 graus Celsius por minuto durante 10 minutos de novo. Então, quanto que ele vai reduzir? 1,2 vezes 10. Então, ele vai reduzir 12 graus Celsius. Era 14, reduziu 12, ele vai para 2 graus Celsius. Tudo bem? E aí, o que é que tem que acontecer? Nesses 5 minutos restantes, que é de 25 para 30, né? Nesses 5 minutos restantes, ele tem que diminuir 2 graus Celsius. Então, ele deve reduzir 2 graus Celsius nos 5 minutos restantes. Então, quanto que deve ser a taxa de redução por minuto? Se quiser, você pode fazer uma regra de 3. Ó. Você vai pensar assim, se em 5 minutos reduz 2 graus Celsius, em 1 minuto, quanto que vai reduzir? X. Então, vou ter o quê? 5x é igual a 2. X vai ser o quê? 2 dividido por 5, que dá 0,4 graus Celsius por minuto. Então, isso aqui tem que passar para 0,4 graus Celsius por minuto, né? Para ele conseguir chegar no 0 grau depois do final de 30 minutos. Então, daqui para cá, que é a pergunta que a questão faz, né? Ó, que alteração deverá ser feita na numeração do primeiro visor
ao final de 25 minutos do teste. Aqui, né, que alteração deve ser feita? Ele deve passar de 1,2 para 0,4. Então, ele deve diminuir 0,8 graus Celsius. Diminuir 0,8 graus Celsius. Gabarito letra D de dado. Não é uma questão fácil, viu? Uma questão complicada. Você vê que é só fazer conta mesmo, mas a interpretação da questão é um pouquinho complicada e a resolução da questão também é um pouquinho complicada. Beleza? Aproveita aí, se você gostou dessa resolução, se inscreve no nosso canal no YouTube, o Explicae Oficial, se inscreve, ativa a notificação, ativa o sininho, compartilha, comenta, curte nossos vídeos para ajudar nosso canal a crescer cada vez mais. Beleza? Obrigado pela atenção, bons estudos, até a próxima.